Começando mais um videozinho, ó. E aí, vamos adicionando. A Laura tá entrando, o pessoal tá entrando. Então já temos aqui. Oi, Oi, Laura. E tudo bem? aí? E aí, tudo bem? Tudo Estamos certo. recebendo as pessoas aí. Então tem umas alunas minhas da época do Tiradentes, professor lá que fez a live comigo semana passada, minha irmã. Temos Tá, algumas pessoas entrando aí devagarinho. E aí, Laura, como é que tá esse isolamento aí? tudo certo, tudo certo. Trabalhando um pouquinho, estudando outro pouco, aceitando Descansando um desafios pouquinho, como este, descansando um pouquinho também, né? descansando um pouquinho que é necessário. E tu tá bem? Tudo tranquilo, tô me adaptando também, né? Porque as academias não voltaram, então a gente Uhum. tá se adaptando. Já temos 11 pessoas, Laura. Eu vou pedir para quem está ouvindo, tem aqui embaixo, tem tipo um aviãozinho de papel aqui, tipo uma flechinha. Cliquem ali, convidem, compartilhem com as pessoas aí para que mais pessoas assistam. O Leandro, deixa eu procurar ele aqui, que trabalha no Ministério da Saúde, está na EBSER de Rio Grande, pediu para eu adicionar ele. Deixa eu enviar para ele Tá, aqui. Leandro, beleza. Tá convidado. tem E família, aí, tem Laura? amigo entrando. Começando devagarinho. Laura, conta um pouquinho aí Ah, sobre. Aliás, primeiro eu vou me apresentar, né? Porque aí depois tu já vai entrar direto no tema. Para tá, quem não me conhece e para quem é convidado mais da Laura, eu sou Ícaro Schultz, sou proprietário de academia, trabalhei nas Olimpíadas do Rio, iria para as Olimpíadas de Tóquio, gostaria de ir, mas acabou que meu filho nasceu, né? Aí mudaram os planos. Agora não sei o que vai acontecer, mas eu sou bastante ligado à saúde, na parte do exercício e na parte do rendimento. E comecei a fazer algumas lives através de uma conversa com um atleta olímpico que também estaria indo para Tóquio. Fiz a primeira live com ele, depois surgiram outros convites, eu convidei outras pessoas e surgiu o tema saúde mental na live passada que eu fiz com o Dr. Tiago Rames, e com o Darlan Foster também. A gente falou bastante sobre saúde mental e a importância de nos mantermos psicologicamente ativos no período de isolamento, né? Porque é um momento único que a gente está vivendo, é um momento bem sério e as pessoas não sabem muito bem como passar por isso, nem nós sabemos, né, Laura? é Então, verdade. conversar sobre isso, acho que só nos enriquece. E aí surgiu o Uhum. nome da Laura também. Então, esse sou eu. Depois, quem quiser saber um pouco mais sobre exercício, sobre atividade física, pode vir falar comigo. E vou deixar a Laura se apresentar aí e já vamos falar um pouquinho sobre saúde mental, né, Laura? Então, eu sou a Laura Espinosa, sou psicóloga infanto-juvenil e sou especialista em terapia cognitivo-comportamental na infância e na adolescência. E antes da gente começar esse bate-papo, né, Ícaro, eu queria te agradecer pelo convite. Fiquei bem feliz, assim, e acho que é um assunto de extrema relevância, não só nesse momento, né, mas ainda mais nesse momento. Então, também te parabenizar por essa tua iniciativa, com lives tão pertinentes para esse momento que a gente está vivendo e agregando, assim, nesse momento que a gente está mais distante fisicamente. Então, para começar, eu acho importante a gente falar um pouquinho do que é a saúde mental, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, a saúde mental, ela está relacionada ao bem-estar, né? E como o indivíduo, ele usa suas próprias capacidades para lidar com os eventos do dia a dia, tanto transformações, mudanças, enfim, e como ele se uh, como ele reage a isso, né? E como ele lida as suas ideias e as suas emoções, né? É importante a gente pensar
que para muitas pessoas a saúde mental é só a ausência da doença, né? Não, é muito mais do que isso. Então, eu acho que é bem essa questão desse bem-estar que a gente vai estar conversando aqui. Então, assim, pensando nesse momento que a gente está vivendo, né? O quanto é importante a gente redobrar os cuidados com a nossa saúde mental. Se fala muito em cuidados com a saúde física, mas e como é que a gente está lidando com todas essas transformações, né? Com todas essas mudanças? Está todo mundo se adaptando a esse cenário que a gente está vivenciando, né? E como é que a gente está lidando com isso, assim? Então, entra a primeira Laura, só pergunta, assim. eu vou fazendo uns ganchos. É legal a Claro, por gente favor. falar, e enquanto eu ia olhando e lendo para a nossa conversa, é importante deixar bem claro a diferença de doenças, né, para a saúde mental. Né, porque estarmos com uma saúde mental em dia significa que a gente está bem, né, de uma maneira geral. Então, diferenciar bem assim, que saúde mental e cuidar para termos uma boa saúde mental não é apenas prevenirmos doença, mas também Uhum. termos uma vida mais tranquila, alguns outros tópicos também. Né? Então, Isso é bem saúde mental vale para todos. Né? Isso é bem importante, né, Ícaro? Porque assim também, pensando, né, no lado da psicologia e de buscar ajuda psicológica, as pessoas acabam buscando a ajuda, né, no momento de um sofrimento mais intenso. E não precisa ser necessariamente, né, eu tô num sofrimento intenso e eu tenho que buscar ajuda. Eu não preciso chegar a esse ponto, assim, eu posso tá lidando com situações novas e buscar ajuda justamente para buscar ferramentas de como lidar com essas situações. Né? Então, aí entra essa questão do quanto é importante assim, a nossa conversa, que a psicologia pode, nesse momento, trabalhar intervir não só com o sofrimento em si, mas também no sentido de promover a saúde mental. Né? Então, acho que é bem essa questão assim, da gente refletir. Esse é um momento que está surgindo várias emoções desconfortáveis, né? Como eu disse, está todo mundo tendo que se adaptar, mas eu não preciso esperar que esses sintomas, né, essas emoções desconfortáveis me tragam algum prejuízo para que eu busque a ajuda. E aí, Eu nesse... sempre eu gosto muito de ler sobre todas as áreas, né? E tem Tá. uns autores que falam que a pessoa que consegue se destacar, e isso vale para o meio empresarial, para o meio do esporte, é aquela que não busca. A luta dela é para se manter bem e não para sair do buraco, por exemplo. Uhum. Então, normalmente as pessoas dão o máximo de si quando elas estão mais para baixo, né? E o ideal Uhum. seria nós darmos o máximo de nós mesmos para nos mantermos em cima. Para nos mantermos. Exato. É bem isso. E aí eu acho, eu vou puxar um pouquinho pro lado dos pequenos, assim, também, né, Ícaro? Partindo desse princípio, eu vejo, assim, o quanto é importante a gente também trabalhar a saúde mental desde pequenos, né? No sentido de prevenir várias situações. Então, também pensando nesse momento, assim, a pergunta que eu fiz, como é que a gente está lidando com essa situação, de pensar, assim, para as pessoas que estão em casa, que têm filhos, que têm netos, né, por perto, assim, como é que eu, adulto, tô lidando com essa situação, né? Eu preciso estar bem comigo, assim, com esse momento que eu tô vivenciando, para que eu possa passar maior segurança, maior conforto para a criança, né? Se eu tô mais agitado, mais ansioso, mesmo que eu não comunique, não fale isso para a criança vai estar percebendo isso. Então entra a importância da gente também, como adultos, né, lidando com essas crianças, de nos cuidarmos. E tu falou, logo de início ali, a gente falou que a gente já vinha de um mundo muito louco, né, Laura? Acelerar. Com problemas de ansiedade, assim, estresse, e Uhum. também a gente vai falar um pouco também sobre a introdução da tecnologia, algumas coisas assim. Eu fiz um curso ano passado, eu fiz uma formação sobre assessoria de juventude, e Tá. foi bem legal. Assim. E aí ali a gente teve uma conversa com uma pesquisadora da PUC que mostrou para nós a diferença, por exemplo, da nossa geração para a geração
a nossa geração, porque somos da mesma geração, né? Eu sou um pouquinho mais velho, mas a gente é da mesma geração. A gente vivenciou, por exemplo, os nossos avós vivenciaram a introdução da televisão, né? Nós vivenciamos a introdução do mundo digital, mas a geração que vem depois de nós, ela nasceu como nós nascemos na televisão, né? Ela nasceu já no mundo digital. Então ela não teve o choque da introdução, da novidade, não, desde o berço. Por exemplo, eu tenho um filho de 6 meses e ele vê o celular ali e tal. Então, a gente tem uma geração totalmente nova, com problemas e com uma saúde mental também, que a gente precisa entender, porque na verdade é uma geração nova. E agora, com toda essa mudança que a gente ainda estava tentando entender, agora vem uma pandemia e um isolamento que nem os nossos avós viveram, né? Então, como viver com tudo isso e passar numa boa por isso aí. Exatamente, eu acho que essa questão da nova geração, porque eu fiquei pensando quando tu me convidou, né, nessa questão da importância da saúde mental, acho que também tem nessa nova geração de desmistificar assim essa questão de que terapia é coisa de louco, né? Porque eu venho acompanhando assim, pensando nos adolescentes que eu atendo no consultório, o quanto às vezes parte do próprio adolescente buscar essa ajuda, de não necessariamente ser uma queixa dos pais. Então, os adolescentes, né, também... Tem um memezinho da internet que diz que os novos precisam de terapia porque os pais dos mais novos não fizeram terapia. Exatamente, e acaba sendo bem isso, assim, e que bom que essa nova geração também tá, né, buscando isso, assim, não tá percebendo alguns prejuízos, mas também antes desses prejuízos se intensificarem, né, de buscar essa ajuda. Eu vou te confessar, assim, que eu fico super feliz quando chega um adolescente que procurou ajuda por sua conta, assim, sem precisar ser uma queixa, um relato do pai e da mãe, entende? Então, acho que é bem interessante, assim, falar sobre essa geração nesse sentido, de que eles também estão mais abertos e atentos aos cuidados com a saúde mental. E entrando um pouquinho também nessa parte da assessoria que eu fiz, eles falavam, eles mostraram, por exemplo, uma pesquisa que de várias gerações, assim. Então a gente passou por um estudo anos 80, 90, 2000, 2010, a nossa geração 2020, aliás, a nossa geração ali, a minha 90, acho que a tua 2000, 2010 ali, depois 2000, agora a geração 2020, né? E os nossos problemas, os nossos dilemas era o que a gente vai ser, o que eu vou fazer, qual vai ser o meu trabalho, qual vai ser o meu estudo. E o dilema atual, pelo menos o que eles mostraram nas pesquisas, é que para que eu existo? Qual o sentido? Então é uma mudança muito drástica de dilemas, né? Então agora a gente vive um dilema de sentido. Antes a gente tinha um dilema de o quê, né? Então o que eu vou ser, o que eu vou fazer, e agora a gente está nessa de por quê? Por que eu faço isso? Por que eu existo, né? Então tem essa diferença. Eu acho bem importante assim essa questão. E aí também entra essa questão, né, de por isso também os adolescentes buscarem uma ajuda, assim, de estarem perdidos, né, nesse mundo que a gente vivencia antes mesmo da pandemia, né? Claro que agora, com essa função da pandemia, tudo acabou se intensificando, né? Mas antes mesmo já tinha esses questionamentos, que podem ser trabalhados na terapia, assim. Então, antes da pandemia já tinha essa questão e esses, né, para que eu existo, para que eu tenho, qual é o meu objetivo, né, de o que eu posso fazer, onde é que eu estou inserida. Acho que é por aí. E agora entrando um pouco mais na situação atual mesmo, assim, na parte do distanciamento, na parte do isolamento, de estarmos sozinhos, o que dá para a gente
cuidar, quais são os cuidados que a gente possa ter para nos manter sãos. Tá. Antes, eu vou só falar um pouquinho sobre, assim, que eu dei uma pesquisada em alguns dados, né, em artigos, assim, e aí eu achei uma coisa interessante, assim, a gente pensar, né, que tem alguns estudos que mostram que as medidas preventivas, como o distanciamento, elas causam um forte impacto na saúde mental das pessoas, né, como tanto para a questão de transtornos, como para sintomas de raiva, sintomas não, desculpa, emoções como raiva, preocupação, medo, né, na população, em toda a população, assim. E aí, a gente sabe que, né, também, bom, se a gente não pode sair nesse momento, né, porque se tem esse risco, mas se a gente fica em casa, né, a gente tem esses impactos na nossa saúde mental, né, então aí a pergunta de todo mundo, tá, mas o que a gente faz, né, se não pode de um lado e não pode de outro lado, a gente tem que achar esse equilíbrio. Então, quais são os... Somando a Eu me isso, assim, tem interrompei uma... aqui, Carol, tu vai me interrompendo, por favor. Sim, sim. Até para a gente ir somando, assim, Uhum. tem uma pesquisa que mostra que as pessoas que ficam mais de 5 horas na frente da televisão podem adquirir sintomas depressivos e de ansiedade. Mais de 5 horas. E aí entra isso, né? Tipo, a gente não pode sair de casa, mas também a gente não pode ficar 5 horas na frente da televisão, né? Uhum. Então, e aí uma coisa se choca com a outra. Só que ao mesmo tempo a gente também tem que se permitir também ficar um pouco mais relax. Então a gente precisa Perfeito. achar esse equilíbrio que aí eu acho que é onde a gente vai entrar, né? Perfeito. E aí entra também essa questão, pensando nas crianças, né, Ícaro? Porque, assim, com essa função de que as escolas estão fechadas, de que, né, não se pode ter esse convívio social, assim, fisicamente, surgiu um boom, assim, de atividades para a criança fazer e de que a criança tem que estar ocupada. E aí tem muitos pais, assim, preocupados, tá, mas eu não sei mais o que inventar para a criança ter alguma atividade. Mas também é importante, né, de ter esse momento de, como tu disse, a gente vinha num tempo de todo mundo acelerado, né? Então também para a criança é importante ter esse momento de tranquilidade, né? De não fazer alguma coisa, de não fazer nada, ou de fazer até atividades mais tranquilas, né? Sem precisar estar tendo que inventar 1001 atividades para a criança se manter ocupada. Também não é. Eu acho que é tudo questão bem de equilíbrio, né? Ter atividades para que a criança possa fazer, mas também trabalhar com a criança essa questão de, tá, vai ter momentos em que a gente vai se divertir, a gente vai fazer várias atividades, mas vai ter momentos que a gente vai precisar ficar mais quietinhos, né? Aproveitando de uma outra forma. Então, isso eu acho que é uma questão bem importante de pensar, assim, pensando nas crianças também. Até porque a gente tem vários pontos importantes de desenvolvimento, né? Claro, eu sou da atividade física, vou falar um pouco também sobre a Uhum. importância de mantermos ativos fisicamente, mas a gente precisa nos manter fisicamente ativos, a gente precisa manter a nossa lógica, o nosso raciocínio, então a gente precisa estimular tanto nós, como principalmente as crianças que estão em formação, né? Então elas precisam se desenvolver a parte cognitiva, a parte motora, a parte mental, e ao mesmo tempo não dá para estimular crianças para que elas fiquem o dia inteiro agitadas também. Eu vou ficar Uhum. inventando coisa para... Daqui a pouco a criança está numa paranoia de que tipo, não consegue ficar parada, né? E a Exatamente, gente tem que estar fazendo. é muito louco porque eu tô falando isso, mas tipo, eu tô falando porque eu acho, né? Não porque eu faço. Uhum. Porque a gente tem uma noção do ideal, mas fazer isso e achar esse equilíbrio é muito difícil, né? É bem difícil e é o que se pede nesse momento. Né? Então, tá todo mundo, é bem isso, se adaptar com que as coisas estão acontecendo, né? Com essa nova rotina, né? Com esse novo cenário que a gente está vivendo, assim. Então, se antes já era difícil, né, encontrar um equilíbrio em algumas coisas, agora
se torna muito mais difícil, né? Mas que é importante que a gente tenha em mente, assim, essa busca pelo equilíbrio. Então, por exemplo, a gente é extremamente importante que a gente tenha uma rotina de dia, que a gente mantenha hábitos de dia normal. Então, que a gente, depois eu vou falar nas dicas finais ali, de horas de sono, alimentação, horário para alimentar, almoço, janta, o horário que a gente, sei lá, vê o jornal ou vê um filme com a família, o horário que a gente trabalha, porque é importante também. Ah, mas eu não então estuda, ou tem um horário de intelectual, né? É importante. Mas, ao mesmo tempo, é importante não entrar numa noia de rotina e de ficar... hoje eu não produzi nada. Azar, sabe? Não tem problema. Não tem problema tu te permitir ficar um dia para baixo, sabe? Porque a gente está vivendo momentos muito difíceis, que vai ter dias que a gente vai estar mais abalado. Então a gente não pode ter uma autocobrança, né, sobre isso. Eu acho que isso, assim, essa questão de, né, tem dias que a gente não vai estar tão bem, é bem importante a gente pensar, assim, esse momento que a gente está vivenciando realmente é um momento novo, né? E é natural que desperte em nós emoções desconfortáveis, como a raiva, o medo, a preocupação. Então, assim, não tem problema nenhum em sentir isso, né? Sentir essas emoções. O que a gente precisa é buscar alternativas para lidar com essas emoções, mesmo que sejam desconfortáveis, né? Pensando um pouquinho no medo, assim, todas as emoções, elas têm um fator protetivo, né? O medo, se não fosse o medo, um pouquinho que seja que a gente tenha, a gente estaria se colocando em risco, né? Então, o medo também faz com que a gente redobre os nossos cuidados com a higiene, com que a gente fique em casa, com que a gente se proteja. Então, é importante, eu acho que, diferenciar isso, assim, do que é esperado para esse momento e do que realmente não estou conseguindo lidar com o que eu estou sentindo. A Beatriz aqui comentou que antes as famílias não tinham tempo, né? E agora não sabem o que fazer com o tempo, né? E é bem isso, né? Com tanto tempo. E aí também entra a questão, assim, ó, de usar esse tempo, né, para melhorar os vínculos, para fortalecer os vínculos. Porque não, de repente, pensando no cuidador, assim, né, com a criança, vou encher o fulaninho de atividades e não vou ter tempo para ele. Então, também precisa disso, assim, de ter um tempo em conjunto, em família, e que esse tempo seja de qualidade, né? Que seja de um ambiente de afeto, de acolhedor para a criança, enfim, porque também não adianta eu colocar, não, tu fica aqui quieto e tu faz todas essas atividades que eu vou te dar e não tem esse carinho, e não tem esse afeto, ainda mais nesse momento, que a criança também precisa disso. Laura, o pessoal mandou perguntas aqui, e a Eduarda Schultz aqui perguntou o que fazer com síndrome do pânico e com o medo de que tudo está contaminado. Tá, assim, ó, vou entrar na questão do medo, tá? Não vou focar tanto no pânico. Depois, se ela quiser me mandar uma mensagem, a gente pode conversar melhor sobre essa questão, assim. Mas sobre os medos, tá? Eu acho que é uma questão importante da gente pensar assim, ó, o que tá no meu controle e o que eu tô fazendo, né, nesse momento. O que eu posso fazer pensando assim, ó, tem coisas que fogem do nosso controle nesse momento, realmente, né, e muitas coisas. Mas o que eu posso fazer é avaliar os nossos pensamentos, né? Bom, pode estar contaminado, mas o que eu tô fazendo? Então eu vou chegar, por exemplo, às compras do supermercado, né? Todo mundo fazendo a limpeza nas compras do super, todo mundo com esse cuidado redobrado, assim, coisas, até não é nem cuidado redobrado, essa questão tem muitas coisas que a gente está aprendendo a fazer, né? Então, assim, bom, tá, mas o que eu tô fazendo para isso? Né? Então, assim, eu não tô deixando, né? Eu fiz alguma coisa, se estava contaminado, eu tentei ali, né, da minha forma e da forma que é indicada, para que eu não seja contaminado, né? Então é bem a questão assim de avaliar os teus pensamentos quanto a isso. Eu não sei se eu fui clara, de repente, depois se ela quiser me mandar uma mensagem, estou super à disposição. É minha irmã, eu passo o contato para ela. Por Mas favor, ela tá por favor.
Eu tô com um filho de 6 meses aqui, a minha irmã tá com um filho de, pô, meu afilhado, meu sobrinho tem 4 meses, eu acho. Quantos meses, coisa? Vai fazer 3. Ah, eu não sei. Eu sou meio ruim de dar. Mas pelo menos eu sei do meu filho, já é alguma coisa. Tá valendo, Então Ícaro. ela é biomédica, doutora, pesquisadora, Tá, assim, então ela já tem toda uma noia da saúde. E agora está com um nenê pequeno, então faz parte assim desse é processo. bem importante isso, né? Mas eu acho que é bem essa questão. Ó, ela respondeu ali que tem 2. É, deve estar Eu fazendo acho 3, né? Mas, eu hein, Laura? a questão de avaliar bem os pensamentos, assim, né? E o que a gente pode fazer com isso, né? De como lidar com esses pensamentos. Uhum. Eu tenho para mim sempre assim que problemas é inevitável. Todo mundo vai ter, a gente vai passar, né, por alguns problemas e a gente está passando pelo maior problema que acho que a nossa geração, a geração dos nossos pais, nossos avós já viveu. É, mas preocupação é um sentimento, né? Então, preocupação é o que a gente sente frente a um problema. Então, como eu vou passar por aquele problema, saber lidar com aquele problema faz com que eu tenha uma preocupação mais calma, né? Então, eu sempre tenho para mim assim, olha, o problema é resolvível? Não, eu não vou conseguir curar o coronavírus agora. Eu Uhum, consigo sozinho fazer uma vacina ou curar as pessoas? Não. Eu consigo aumentar o número de leitos? Não. O que eu consigo fazer? No momento eu consigo ficar em casa. É o que eu consigo fazer. Então e é muito. eu estou fazendo o melhor possível para resolver esse problema. Uhum, Então eu estou fazendo a minha parte. Eu não posso fazer mais do que isso. uhum, Não, a minha preocupação, ela na verdade, ela é uma preocupação que só faz com que eu não durma de noite, porque ela não vai me levar a algum outro lugar, porque o problema não dá para resolver. E o que eu posso fazer, eu estou fazendo já. Que é ficar em uhum. casa, que é cuidar dos meus, que é limpar os alimentos, que é lavar as mãos, usar máscara. É o que hoje eu posso fazer. E da nossa parte, o que a gente pode fazer também é oferecer conteúdo e conhecimento, né? Que é o que eu tenho Perfeito. tentado fazer e tá legal, assim. Então, na verdade, as lives que eu tenho feito para o pessoal que não tem participado, Samuel, eu tô sem fazer a barba desde o dia 10 de março. Então, tá, tô barbudo. Então, pô, vai fazer 2 meses aqui, pô, tô quase o russo, né? Mas por que surgiram a ideia das lives? Mais propriamente para mim é saúde mental do que propriamente outra coisa. Eu tenho aprendido muito, sabe? A live que eu Uhum. fiz com o Thiago Ramos e com o Rossano do Taekwondo e com o Darlan, pô, assim, eu terminei extasiado, sabe? E querendo fazer mais. Aí quando terminei, eu já te mandei uma mensagem, já marquei uma outra live para amanhã, porque a gente aprende muito. Então, não sei nem se o pessoal tá gostando, mas eu tô adorando, eu tô curtindo muito. E a tua parte tu tá fazendo, né, Ícaro? Também é isso, assim, importante de pensar. Tu tá oferecendo, de alguma forma, ajuda para essas pessoas, né? Então, assim, também não se preocupar muito se o pessoal tá gostando ou não. A nossa parte a gente tá fazendo, né? A gente se preparou e a nossa parte tá... e nos faz bem também quando a gente percebe que a gente consegue ajudar o outro, né? Então, te tranquiliza quanto a isso. Sim. Laura, a gente tem, depois tu tem o teu curso mais tarde, então, e até porque tenho aprendido algumas coisas aqui de lives que para a gente não perder o pessoal também, a gente não pode ficar É muito vagando tempo. muito, porque depois eu vou salvar a live e vai para o meu canal do YouTube, porque agora eu sou YouTuber. Eu fiz um canal de YouTube, tô mandando as lives, tô colocando as lives lá. Então, acho que agora seria legal a gente entrar. Então, a gente falou. Eu não sei se tu ia falar alguma coisa sobre tecnologia, chegou a. Era aquilo mesmo?
Não, a questão da tecnologia, eu acho que é uma questão de importante de pontuar, mas que a gente já acabou falando, é a questão de quanto a tecnologia era vista como algo ruim antes, né, da pandemia, assim, o quanto se falava do risco de dependências tecnológicas, assim, do uso excessivo, né, o quanto as pessoas deixavam de fazer algumas coisas em função de estar ali, né? Muitas vezes essa era uma queixa secundária dos pais quando chegam no consultório. E aí, nesse momento, a tecnologia, né, virou ao nosso favor, assim. Mas que também é importante, mesmo nesse momento, assim, da gente, né, que tá todo mundo mais conectado virtualmente, que a gente também tem esse cuidado, que não é porque eu não posso sair de casa, eu não posso encontrar o meu amigo, que eu vou passar o dia inteiro na frente de uma tela, né? É importante, assim, voltando para a questão das crianças, que os adultos possam oferecer para as crianças outros estímulos que não a tela, né? Que outras alternativas eu tenho para passar esse tempo de uma forma mais tranquila, sem Sim, precisar tem ficar várias, ali né? o dia inteiro no uso da tela, assim. E sempre com o monitoramento dos adultos, né? Pensando nas crianças, assim, é importante que Mas os até adultos para tenham. nós. Isso vale para nós também, né, Laura? Porque a gente tem, por exemplo, se deixar, a gente passa no Instagram, Netflix o dia inteiro, né? E, Uhum. pô, aqui mesmo, eu fiz aula de pandeiro, tenho tocado pandeiro Ah, quase todos os dias, porque eu toco pandeiro e o Antônio dá risada, então eu já tenho me divertido, mas a gente já fez bolo, a Luísa fez brownie ontem, olha que coisa sabe, boa. uma coisa a gente tem feito algumas coisas que a gente não costumava fazer, assim, então, feito um almoço um pouco diferente, então, organizado algumas outras coisas, sabe? É, Uhum. jogado Candy Crush também, bastante. A Luísa passa Também. muito Candy Crush. Eu tenho meu joguinho aqui Capaz, também que a gente passa aberto, mas faz adorei. parte também. E Exatamente. tem outra coisa também. A gente é muito preconceituoso com o novo, né? E para nós a tecnologia foi nova, o Uhum. mundo digital. Então, é o mundo atual. É impossível fazermos qualquer coisa sem ter vínculo à tecnologia. É impossível a gente, por exemplo, viajando e entrando em outros temas, mas é impossível, por exemplo, a gente pensar numa educação sem ter introdução de tecnologia. É impossível a gente Uhum. pensar, porque as crianças estão desde os 2 anos sabendo tudo sobre o meio tecnológico e chegam na escola para, sabe, tu precisa dar a dinâmica do mundo virtual. A Uhum. dinâmica do mundo virtual, se tu souber usar, ela é interessante. Ela faz com que, de alguma maneira, até traga novos horizontes também. Só tu tem que saber que o mundo virtual e o mundo ao vivo ali são dois mundos paralelos que a gente precisa usar, né? Paralelos. Perfeito. E outra coisa, essa questão que tu falou também, usando, né, falando da tecnologia, assim, e das redes sociais, mas que depois nas dicas também entra, assim, um pouco. Mas o que a gente está consumindo também nessas redes sociais, né? Porque, de repente, a gente está usando a rede social como, tá, claro que tem a questão de, né, conversar com as pessoas, de se aproximar de quem está longe, mas também tem a questão de repente, eu tô ali na rede social, né, passando esse tempo e consumindo só notícias sobre o coronavírus, por exemplo, né? Que isso também não faz bem para a saúde mental, acaba prejudicando de alguma forma, né? Então também estar atento com o que a gente está consumindo nas redes sociais e de que forma a gente está usando essa tecnologia. Porque se deixar, por exemplo, se deixar no jornal, por exemplo, vai ficar mostrando o cemitério do Amazonas, sabe? Que é umas coisas que não faz bem, né? Não. A gente sabe que tem um problema lá fora. E aí isso eu acho muito legal, é que o brasileiro, o pessoal critica muito o Brasil e gosta de falar do Brasil. Tio, o Brasil é o responsável pelas lives, né? O mundo acabou fazendo uma live mundial porque o Brasil estava fazendo lives. Para mim, pô, ontem eu chorei com o Dilcinho aqui, né? O Dilcinho salvou minha noite ontem. Que maravilha. Coisa boa de chegar ali e ter uma. Porque é novo, sabe? Eu estou assistindo ao mesmo tempo que ele está tocando. Isso também, isso de alguma forma é o mundo atual
nos trazendo um auxílio para a gente passar por esse momento. Uhum. Claro que é essa questão das lives, né, Ícaro, assim, claro que tem, como eu disse, assim, tem muita coisa, a gente tá se preocupando e a gente tá com várias emoções desconfortáveis, mas o quanta coisa legal também tá acontecendo, né, e a gente pode focar nessas coisas, não é não se preocupar, mas a gente pode ver o lado positivo das coisas, né? Então tem várias lives, e aí tanto live de conhecimento, como live de música, como live de tudo, de treino, né? Que tu tem feito umas lives dando aulas, assim. Então, isso é muito legal também, focar nessa parte, assim, de que, tá, existe uma preocupação lá fora, mas enquanto eu tô aqui dentro, o que eu posso fazer para lidar de uma forma melhor com toda essa preocupação? Eu não tô conseguindo acompanhar os comentários aí, Ícaro, então, assim... Não, mas tem bastante coraçãozinho aqui e tá passando um abraço pro Gustavo Frio aí, que tava rindo, que eu chorei com o Então, Diocinho aí. Mas tá tudo tem certo. bastante amigas suas aí, Laura. O pessoal Tá, mandando perfeito. beijo. Laura, então, para nós, porque aí eu acho que é um assunto bem que a gente vai nos tomar bastante tempo. O que a gente pode passar para quem está ouvindo? Minha irmã também aqui estava dizendo que tem várias editoras liberando livros, né? Isso é bem Perfeito. legal, tem um comentário aqui. Tem Legal. um Insta, o lado bom das coisas, que tem trabalhado muito em mostrar o lado bom, ou menos pior de toda essa situação. Para quem está usando bastante as redes sociais, é uma boa alternativa. Não, tem bastante coisa Uhum. legal, né? Isso também, né? O quanto a gente acaba tendo, se sentindo mais confortável no meio de tudo isso, né? Vendo essas notícias boas, porque quantas coisas a gente acaba recebendo, né? Seja através de noticiários, na TV, ou até no grupo do WhatsApp, notícia ruim, notícia ruim, notícia ruim, né? E algumas delas não são verídicas. Então, também ter cuidado, assim, com isso e buscar espalhar essas notícias boas, assim. Ao mesmo tempo que tem muita gente, né, doente, que tem esse número grande de mortes, mas também tem outras coisas, né? A gente não precisa focar só nisso. Nessa questão que acaba nos deixando mais tristes, assim, e menos, eu acho que é bem isso, essa questão de pegar também o lado das coisas, de compartilhar essas notícias positivas. Tem uma dica que o pessoal tem dado, que é a gente manter o filtro das notícias, né? Isso é super importante. Assim. A gente, sobre tentar passar coisas boas, nós na academia ali, a gente estava com treinos diários, né? Então, Tá. até o pessoal veio falar com a gente, tal, porque, pô, vocês estão dando o trabalho de vocês de graça, tal. Mas, cara, a academia ali, a gente está manteve os nossos personagens, manteve os nossos alunos online com aulas completas, mas a gente tem passado dicas diárias porque as pessoas estão em casa precisando desse auxílio, sabe? Então a gente começou a passar. E ao mesmo tempo começaram a vir falar com a gente que tava com dor nas costas. E aí eu fiz uma live num domingo com uma aula parecida com yoga, assim, uma aula mais de relaxamento. E terminei com uma mensagem legal, assim, uma mensagem positiva. A gente fez 2 minutinhos de relaxamento total, em absoluto silêncio. Pô, foi tão legal, sabe? Para mim foi muito legal e para as pessoas foi tão legal que agora a gente vai para a quinta. Eu acho que a gente vai para o quinto domingo de live às 19 horas. E a gente sempre termina de uma maneira positiva, sabe? Tentando imaginar um mundo melhor, assim. E faz bem, sabe? A gente começa a semana legal. Assim. A Franci aqui tá... Franci, minha amiga de anos aqui, acho que também te conhece. A Franci era do Nazaré também. A Franci é a psicologia com crianças agitadinhas. No caso dela é o Thiago. Por sinal, saudade do Thiago, Franci. Pô, a gente tá para te ligar faz dias aí e a gente não consegue. Filhos não tens, mas sei que tens conhecimento que conhecimento não te falta. Então ela quer saber sobre crianças agitadas. Tá. Na verdade, eu não entendi bem o que ela quer saber, assim. Então, se ela puder esclarecer. Eu acho que eu entendo aqui, porque o Thiago, ele é bem agitado. Ele é uma criança que... E não é agitado, tipo, ele não é agitado a mais, assim.
mas ele é uma criança que tem uma vivência já de brincadeira, de rua, Tá. ele é um molecão, assim. E agora tá dentro de casa, trancado, né? Tá. Como tentar puxar ele pro mundo atual? Eu acho que é só primeiro pensar que a criança, né, em geral, ela é agitada, né? Então, assim, não tem um problema a criança ser agitada. E aí, o que a gente pode fazer? Claro que é ruim para a criança estar dentro de casa, mas buscar atividades para gastar essa energia, né, que é necessário, assim. Então, buscar atividades no YouTube, questões de exercício, né, aula de dança, para que a criança possa gastar, se tem, né, um pátio, dá para correr no pátio, assim, mas buscar alternativas para que a criança possa também estar em movimento, né? Porque não tem... Oi, Luísa! Tá socorrendo aqui. Não tem como a gente deixar a criança... Aqui. Ai, uma participação especial! Oi! Então, acabou de tocou a campainha aqui de casa, uma entrega. E é o nosso quebra-cabeça que a gente pediu. A gente comprou um quebra-cabeça pela nossa saúde mental, né? Pra que nós montar com esse gordo aqui, ó. Esse gordinho. Pois, uma querida. Laura, então, entrando um pouquinho agora... Pode falar. Acho que eu ia mudar o tema. Mas aí a Felps também pode mandar uma mensagem que daí a gente também conversa melhor, assim, pra esclarecer melhor as dúvidas que ela tem. Laura, entrando um pouquinho na minha área, que é da atividade física e do exercício, né? E aí entrando também na saúde mental, né? Olha ali, filho, olha ali, o pai tá conversando com a tia, né? Tem 29 pessoas vendo. É extremamente importante nos mantermos fisicamente ativos, né? Também. Primeiro porque se manter fisicamente ativo para a mente também é benéfico, né? Então, aquele estudo que eu falei lá no início, das 5 horas na televisão, eles fizeram o mesmo estudo com 5 horas na televisão e prática de atividade física, e as pessoas que praticaram atividade física não tiveram inclinações à depressão, né? Aliás, algumas tiveram, mas foi significativamente menor. Então, nos mantermos ativos fisicamente ativos também nos ajuda na parte psicológica, né? Bastante. Além de todas as comorbidades que o exercício ajuda. Então, tem várias coisas que é possível fazer e tem 3 cuidados. Tem um aluno meu que está treinando todos os dias, tá? E ele me mandou uma mensagem, tia, eu estou treinando todos os dias, intenso, e estou engordando. E eu, cara, são alguns fatores que fazem, né, porque a gente se cuide. Primeiro, o exercício físico, tu tá fazendo, mas muitas pessoas não estão fazendo. Então, fazer exercício físico. A segunda, as atividades físicas globais que a gente fazia ao longo do dia e que a gente não está fazendo mais. Então, nós tínhamos um dia ativo. Nós íamos no mercado, a gente ia na casa da mãe, a gente subia escada. Agora, às vezes, a gente passa 2, 3 dias sem sair de casa. Então, nos movimentávamos muito mais. Para quem não sabe, atividade física é todo e qualquer movimento que a gente faz sem estar em repouso, né? E, por último, e não menos importante, o tempo sedentário. O tempo que a gente fica sedentário é fator condicionante para vários problemas físicos, assim como o tempo que a gente faz exercício. Então, por exemplo, o tempo sentado, deixa eu devolver o gordo, que ele vai montar um quebra-cabeça. O tempo que a gente fica sentado, então a gente tem uma menor irrigação na cadeia posterior, a gente tem uma pressão na região glútea ali que faz com que não circule sangue ali naquela região, ou circule com uma tensão maior, então já causa um problema na lombar, já causa uma falta de irrigação nas pernas, já nos traz todo um problema físico. Além de um problema respiratório, cardiorrespiratório, pulmonar e vários outros que podem trazer, somado à parte psicológica que faz com que menos exercícios tenham uma liberação menor de endorfinas, nosso sistema hormonal fica mais embaixo, então a gente fica mais down, né? Quanto menos exercício e movimento a gente faz no dia, a gente fica mais para baixo. Então o exercício faz com que
eleve, libere endorfinas e a gente fique mais com um tesão maior pela vida, assim, né? Então o exercício faz com que a gente fique mais desperto. Então até para a live era sobre saúde mental, mas é impossível não falar sobre a minha área. Algumas dicas importantes de exercício tentar manter uma rotina de pelo menos 2 vezes na semana de pelo menos 4 a 15 minutos de atividades mais intensas. Então, algum tipo de exercício de reforço muscular, algum exercício que faça com que eu canse mais. 150 minutos semanais de atividade física moderada. Então, caminhar pela casa, se vai ler um livro, ler caminhando. Procurar se mexer mais, sabe? Ter uma vida dentro de casa mais ativa. Tipo, hoje mesmo a Luísa fez uma mudança aqui no quarto, tirou o armário, fez um monte de coisa. E aí tentar variar, sabe? Então a gente tem reforço muscular e a gente tem a parte moderada para o cardio, para o coração, né? Mas a gente também tem para a mente. Yoga, tem aulas de yoga, tem o Carlo Guaraná, tem umas aulas de yoga muito boas, tem a minha live aos domingos, vamos fazer propaganda, né? Tem a minha live aos domingos às 19 horas na página da Oi, tá? Não é na minha, é na página da minha academia. Tem lives muito legais de exercícios físicos voltados para meditação e tem aplicativos, que aí a gente sai do físico e entra no mental. Tem aplicativos de meditação que são muito legais também, que tem desde meditações de 5 minutos até meditações de 40 minutos. Então, para encerrar as minhas dicas, depois eu vou passar para ti também dar as tuas dicas. Nós temos 5 pontos fundamentais para nós cuidar nesse isolamento, tá? Para mim, aqui, que é o primeiro, então eu vou falar que é o exercício físico. Então, são 150 minutos de atividade física e pelo menos 2 a 3 dias de atividade intensa de pelo menos 15 minutos. E ter uma vida mais ativa. Depois, extremamente importante que a gente cuide do nosso sono. Ter uma rotina para que a gente durma numa hora convencional. Não, tipo, um dia dormir 4 da manhã, outro dia meia-noite, outro dia 9 da noite, outro dia... Então, o nosso dia precisa ser regulado e o sono é extremamente importante para que todos os nossos processos diários sejam ativados. Então, a gente tem ciclo de GH, a gente tem ciclo de cortisol, a gente tem ciclo hormonal que é regulado também pelo sono, pelo descanso. Então, é importante a gente ter essa rotina. Então, exercício, sono, alimentação. Então, procurar comer da maneira mais natural possível. Não comer tanta porcaria, né? Tanto doce, fritura, não se empanturrar, né? E ter horário. Ter horário alimentar. Então, ter horário do café da manhã, ter horário do almoço, ter horário da janta. Isso é importante. Então, rotina e qualidade alimentar. Depois, buscar ter menos estresse. Então, procurar não se estressar tanto, não ver tantas coisas ruins. Tentar levar o dia de uma maneira mais leve. E, por último, que eu acho um dos mais importantes, mantermos a nossa saúde mental através do social. Então, é extremamente importante que nos mantenhamos conectados com as pessoas. A gente não pode esquecer que somos seres humanos sociais, somos seres sociais. Acima de todas as outras coisas, não vivemos sem o outro. E isso é importante. Então, a gente precisa manter contato com as pessoas. Eu tirei um dia para mandar um oi para todo mundo no meu WhatsApp, eu não consegui responder, porque, mas foi legal, assim, porque tem muita gente sozinha e que não tem coragem para dar oi, sabe? Então é isso, assim. Então, a gente fazer exercício, se movimentar, a gente dormir melhor com rotina, comer melhor, tentar não se estressar tanto, e não esquecer que vivemos numa sociedade e somos seres sociais. É essa mensagem que eu tenho passado nas lives. Toda quinta-feira a gente tem um aulão em grupo pelo Zoom, então quem quiser só me manda um direct. Mas no Insta da Oi a gente tem a nossa live de meditação e relaxamento às 19 horas nos domingos. Estão todos convidados. E agora eu vou passar para a Laura encerrar aí. E, Laura, foi muito legal, muito legal. Que bom!
Que bom. Oi, Ícaro, então assim, vamos pensar, jogar algumas dicas assim, né? Então, que acabam sendo coisas que a gente já falou, mas só para reforçar, né? Pensar que esse é um momento bem delicado que a gente está vivendo, né? Então, a importância do nosso cuidado, não só com a saúde física, mas também com a saúde mental, acolher o que a gente está sentindo, né? E também respeitar as nossas limitações, isso é uma coisa bem importante, assim, porque se fala muito nessa questão de ser produtivo, né? A gente também precisa acolher as nossas limitações e respeitar o nosso processo, né? Não é porque um amigo tá fazendo vários cursos, está sendo super produtivo, que eu também preciso me cobrar e que eu também preciso fazer, né? Então, respeitar o processo de cada um. Se cuidar, né? Cuidar da saúde mental para que a gente possa ajudar os outros. Também entra nessa questão da prática da atividade física, como tu falou, né? E explicou, vai falar melhor, falou melhor do que eu, assim, o quanto ela acaba sendo benéfica para nossa saúde mental, né? Ter um tempinho, tirar um tempinho, assim, para ter práticas de autocuidado, né? Coisas que a gente não fazia por falta de tempo e que agora a gente tem esse tempo, né? Usar esse tempo a nosso favor, mas também sem se cobrar, sem se culpar por não estar conseguindo ser 100% produtivo, por não ter conseguido fazer alguma atividade. Essa questão do cuidado com excesso de informações, é importante que a gente separe uma ou duas vezes do dia para que a gente possa se manter informado, porque também é importante, né? E checar a veracidade, né? Ter esse cuidado com o que a gente está consumindo na internet. Acho que é uma coisa bem importante, assim, porque de repente a gente recebe de um grupo de WhatsApp alguma coisa e aí a gente já sai espalhando e aí já causa um pânico geral, assim, né? Um medo geral e talvez nem é verídico a notícia da informação. Então, cuidar a fonte da informação acho que é bem importante. Manter o contato, como a gente já falou, né? O quanto isso... E aí, tu falando da questão do que tu mandou mensagem, né? E não conseguiu responder ainda porque as pessoas também queriam conversar. Faz bem, né? Fez bem para ti que teve essa iniciativa, mas com certeza para as pessoas que receberam a tua mensagem também foi benéfico, né? Então, também, assim, manter esses contatos, utilizar a tecnologia a nosso favor para manter esses contatos. A gente está longe, distante fisicamente, mas não virtualmente, né? Então, usar disso para o nosso bem, assim. E também incentivar com as crianças isso, né? As crianças também estão sem ver os amigos, sem ver os colegas, né? Algumas sem ver os avós. Então, assim, também incentivar a criança a fazer videochamada, né? Eu tenho visto alguns grupos de pais, assim, fazendo reuniões com as crianças e aí cada um brinca de uma coisa. Então, também se mantém o contato, né? Isso também é legal. Como eu disse, é importante diferenciar as situações que estão no nosso controle e as que não estão no nosso controle, né? O que eu posso fazer nesse momento, como tu disse também, bom, o que a gente tem para fazer é ficar em casa, né? E a gente já está ajudando muito o fato de ficar em casa. Sem ficar se preocupando com a questão, tá, mas e o futuro? O futuro realmente é incerto, né? A gente não tem essa previsão de quando as coisas retornam, mas o que a gente pode fazer hoje, né? O meu comportamento, a minha atitude hoje contribui para que a pandemia se espalhe ou não, né? Então, não é o fato de estar em casa, não é que a gente não esteja fazendo nada, né? Às vezes você tem esse peso assim, ai, parece que eu tô de braços cruzados, mas não, nesse momento é o melhor que a gente pode fazer realmente é ficar em casa. E aí, tem questão de depois, até para quem se interessar, eu posso passar algumas técnicas para aliviar a ansiedade que são importantes, mas aí eu não vou focar nessas técnicas para passar algumas pequenas dicas assim para as crianças, para a gente falar um pouquinho das crianças. Dá tempo? Será? Dá. O Gustavo perguntou exercícios para as crianças. Eu vou deixar para uma outra live, tá? Porque senão eu passaria muito tempo. Mas pode falar e só fazer uma propagandinha que amanhã, nesse mesmo horário, eu vou fazer uma live sobre exercício físico para concentração. Tá? Então vai ser mais voltado para o estudo para Enem, para concurso, mas vai ser técnicas de exercícios e a importância do exercício físico para manter a mente ativa, para se concentrar melhor no trabalho e nos estudos. Então, amanhã às 19 com o biólogo Samuel Cunha, que era o biólogo do É de Casa, da Globo.
do programa lá da Parecia Poeta e tal, então vai ser bem legal também, amanhã às 19, só aproveitando o link que eu não tinha falado. Aproveitando, tá certo. Então, algumas dicas para as crianças, né? Cuidar com o que as crianças também estão consumindo, né? Às vezes, os pais estão assistindo e a criança está ali do lado, esse monte de informação. Se pra gente que é adulto já tem esse impacto, imagina para as crianças. Então, assim, claro que é preciso ser conversado com as crianças sobre esse momento, né? Não dá para dizer que elas não estão sentindo o que está acontecendo ou que elas não estão percebendo isso, mas explicar o que precisa ser explicado, né? O que é necessário e pensando na faixa etária de cada idade, assim. Tem algumas cartilhas que foram feitas justamente para educar as crianças sobre o coronavírus, com algumas atividades, então é bem legal. Para quem se interessar também, depois posso mandar. Falar essa questão da rotina, de manter a rotina com as crianças de uma forma mais flexível, né? Sem precisar ter tantos horários assim. Pensando nos pais que estão em casa trabalhando, também é importante, assim, dar alguma atividade que prenda mais a criança, né? De pintura, desenho, ou leitura de algum livro, enquanto os pais trabalham para conciliar, né? Também não está sendo um momento fácil para os pais, né? E eu acho que a dica mais importante que entra é bem essa questão de trabalhar também a saúde mental com as crianças, né? De conversar com elas sobre o que elas estão sentindo, né? E mostrar para elas que é natural que se sinta medo, que se sinta ansiedade, mas fazer com que elas expressem isso. E aí também tem vários recursos que podem ser utilizados para que a criança expresse isso, assim, mas o quanto é importante, porque sim, a criança está sentindo esses impactos. E no momento que ela conversa, que alguém se mostra, né, que alguém escuta ela, que alguém valida o que ela está sentindo, ela tende a melhorar, né, a diminuir essa intensidade da emoção que ela tá sentindo. E eu acho que era isso, assim. Eu pergunto pro Antônio aqui o que ele tá sentindo, mas ele não me diz. Ah, ele não te diz? Tem certeza que ele não te diz, Ícaro? Ele só fala... Adorei. Adorei. Mas é bem importante. Pode falar? Não, porque às vezes, né, se tem essa preocupação, não. Se tem a questão de que, é criança, não tá sentindo, não tá percebendo, né? Não vamos falar nada, vamos evitar falar no assunto. Também não é isso, né? É importante porque a criança também... Eu tô preocupado aqui com o tempo e com a tua aula também, porque eu sei que tu tem aula às 8. Mas só um comentário, logo que começou, assim, e o dia que eu fechei a academia mesmo, que eu tive que fechar, que foi dia 9, a gente fechou antes do decreto até, mas a gente achou correto, assim como a gente acha correto que a gente não deveria voltar às atividades. Mas o dia foi bem ruim, assim, e eu tive alguns dias bem ruins. E eu dizia pra Luísa, eu me preocupo do Antônio estar me vendo como uma pessoa amarga, sabe? Porque é impossível, a gente passa isso, né? A gente passa preocupação para as crianças. A gente passa o nosso sentimento, sabe? Eu já tive alguns dias, por exemplo, quarta-feira passada eu tava meio para baixo também. E é impossível, ele sente, sabe? As crianças sentem o nosso... então a gente também tem que... A gente tem que se permitir ter os dias ruins, mas a gente também tem que explicar bem que esse sentimento de angústia, esse sentimento de tristeza é normal. E vai fazer parte da vida, né? Porque na formação a gente tem que saber lidar com ansiedade, com tristeza, com frustração. A gente tem que ver que o mundo não é cheio de flores, né? Então é importante também... É bem isso, não é o problema. O problema não é sentir essas emoções, né? Mas bem a forma como tu vai lidar com isso. Todo mundo vai sentir em algum nível essas emoções, né? O que a gente tem que buscar é justamente formas de lidar de uma forma melhor com essas emoções que são desconfortáveis, né? Pensando nessas emoções que estão surgindo no momento atual. Então, eu acho que era isso. Laura, agora temos 19, mas a gente passou durante todo o tempo com mais de 20 pessoas na sala. Legal. Para quem dá aula, ter uma sala com 20 pessoas, sempre 20 pessoas, é muito bom. Então foi uma live bem produtiva.
Acredito que quando fechar vai aparecer um número de pessoas que passaram por aqui bem legal. Tá, Faltam 27, 30 segundos para fechar a live, então deu certinho 1 hora. tá. Foi um prazer, foi muito bom. E espero que futuramente a gente pense em alguma outra coisa depois, porque eu curti um monte. Tem 10 segundos, Laura, para te dar tchau, pessoal. Só Tchau. agradecer, só agradecer então. Obrigada, Ícaro.